Eu ontem estava chegando em casa, aí eu me deparei com um vizinho, que eu não conheço ele ainda, porque onde eu estou morando agora, então eu não conheço muita gente. Eu estava entrando no prédio, e ele estava na porta, ele estava até fumando. E aí eu passei por ele, cumprimentei, você é cristão, né? E eu não estava de terno, com Bíblia na mão, estava de roupa esporte. Aí eu parei e falei, eu sou sim. E comecei a dar atenção para ele. Aí ele começou a falar assim para mim, ele disse assim, poxa, eu conheço um pouquinho da palavra, mas eu nunca fui de igreja, mas eu sei que minha vida está toda errada. Ele disse, eu tenho consciência que minha vida está toda errada. E ele só falou isso para mim. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu falei assim para ele, olha, Deus conhece a sinceridade do teu coração. E isso que você falou aqui para mim agora, eu disse para ele, você pode falar para Jesus. Do mesmo jeito que você falou para mim, fala para ele, que ele vai te ouvir. Eu falei isso para ele, ele não está procurando os perfeitos, não. Ele está procurando o sincero, e ele sabe que você é sincero, porque você reconhece que você está no erro. E eu até disse assim para ele, ninguém é perfeito. Eu falei assim, eu não sou perfeito, eu tenho meus erros e defeitos também. E quando eu comecei a falar isso, irmãos, ele encheu o olho de lágrima. Duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, eu não falei para ele de igreja, eu não falei nem da minha igreja. E nem falei das igrejas que tem lá perto onde eu moro, que tem um monte de igreja. Eu só falei de Jesus. É assim que a gente prega o evangelho. É assim que a gente ganha as pessoas. Sabe por que muitas pessoas não ganham? Porque fica querendo colocar logo a religião. Os religiosos talvez iriam falar para ele, você tem que ir para a igreja. Você está vivendo uma vida errada. Se Jesus voltar agora, você vai para o inferno. Tudo bem que o inferno existe, é real. Mas os religiosos já querem colocar logo isso na pessoa. Eu falei para ele ir para Jesus. Talvez você não está conseguindo trazer alguém para a igreja, um familiar. Por quê? Porque você quer pregar a igreja, a religião. Você quer que a pessoa se converta à tua igreja. E ninguém tem que se converter à igreja. Tem que se converter a Jesus. Quando Jesus decide por todo mundo, ele mandou pregar o quê? O evangelho. Ele não mandou pregar a religião e nem convencer as pessoas que elas têm que ir para a nossa igreja. Ah, pastor, mas quer dizer que ele não vai para lugar algum? Ele vai sim um dia, mas primeiro ele vai ter um encontro com Jesus lá no quarto dele. Eu tenho certeza que depois que eu falei ontem para ele está pensando até hoje. O mundo está cheio de religiosos, fanáticos, que querem empurrar a sua igreja, a sua religião, querem forçar as pessoas, brigam por igrejas. Igreja nenhuma salva, quem salva é Cristo. A segunda coisa, eu fiquei pensando que ele me ouviu e aceitou tudo que eu falei, sem questionar. Sabe por quê, irmãos? Porque é mais fácil falar de Jesus e pregar o evangelho para quem não é religioso, para quem está no mundão, para quem reconhece que é um pecador. Eles aceitam, eles recebem. E é mais difícil pregar para pessoas que nasceram num berço religioso ou até mesmo num berço evangélico. Porque quando você prega para religiosos, eles falam o quê? Não, eu já sei disso. Aí eu já faço tudo isso. O jovem rico, quando ele chegou até Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus começou a falar, sabes os mandamentos? Porque ali era um judeu falando para um outro judeu. Sabe dos mandamentos? E disse assim, tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Então ele cumpria, ele era um religioso, mas ele não tinha salvação. Mas Jesus, olhando para ele, o amou e disse, faça isso. E ele, contrariado com aquela palavra, se retirou triste. Mas por que eu lembrei desse caso? Porque quando Jesus começou a falar, faça isso, ele disse, eu já faço, eu já sei disso. Por isso que quando a gente sai para evangelizar, a gente não tem que sair para falar da nossa igreja. A gente tem que sair para falar de Jesus. Eu posso entregar um folhetim que tem endereço da minha igreja, da nossa igreja. Mas eu tenho que sair para pregar o evangelho, falar de Jesus. Agora, quando a gente prega para pessoas que nasceram na religião e que vivem uma vida religiosa, é difícil.
As pessoas não aceitam o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho simples e puro, como Jesus ensinou, sem religiosidade, as pessoas que são contra, sabe quem são? Os religiosos. São os primeiros a debater com a gente, são os primeiros a chamar a gente de falso, de herege. Por quê? Porque os religiosos, o Evangelho não entra na cabeça deles. A gente grava as mensagens aqui, irmãos, e coloca lá no YouTube, nas redes sociais. Sabe quem é que é contra o que a gente tem pregado aqui, o Evangelho que você tem ouvido? São religiosos. Não são ateus, não são pecadores, não são mundanos. São pessoas que se dizem evangélicas e religiosas. Esses que combatem a pregação do Evangelho. Por quê? Porque, na verdade, eles não aceitam o Evangelho. Eles não aceitam a simplicidade e a pureza do jeito que o Evangelho que Jesus ensinou. Quem está entendendo, diga amém. Mas Jesus se deparava com isso. As discussões que Jesus tinha e teve no passado, não foi com pecadores, porque pecador ouve o Evangelho, pecador aceita o Evangelho. Quem discutia com Jesus eram os religiosos. E a mesma coisa nos dias de hoje. Quem discute com a gente são os religiosos que não aceitam. Aquele rapaz que eu falei ontem não era um religioso, por isso ele me ouviu, ele aceitou, e ele disse: eu tenho uma vida errada. E ali foi fácil falar de Jesus, foi fácil pregar o Evangelho, porque ele aceita, os pecadores aceitam, os religiosos não aceitam o Evangelho. Eles dizem que creem em Jesus, mas não aceitam o Evangelho. E por que eu pedi para abrir em Marcos 1, versículo 15? E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Aí ele pede duas coisas. O que ele fala agora? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ontem, quando aquele rapaz falou para mim: eu tenho uma vida errada, isso é arrependimento. Muitos falam: arrependimento é só quando tem mudança de vida. Sim, a pessoa que se arrepende, uma hora ela vai mudar, mas nem todo mundo muda da noite para o dia. E nós não temos que forçar que as pessoas mudem do jeito que talvez nós mudamos. Tem gente que demora um pouquinho mais, tem gente que tem dificuldade. Mas o que Deus considera como arrependimento? Deus considera como arrependimento quando a pessoa é sincera e fala: eu estou errado. Como aquele rapaz, ele estava ali fumando na minha frente. Ele não falou para mim: eu prometo que eu vou parar de fumar. Ele não disse isso, mas ele disse: eu sei que eu estou errado. Isso é arrependimento para Deus. E a gente fica exigindo que as pessoas: você está arrependido? Então mostra a mudança. Não devemos agir assim. Porque cada um tem uma estrutura, cada um tem uma fé. Uns mudam mais rápido, mas outros não. Tem coisas na nossa vida que quando a gente conheceu Jesus, nós nos livramos rapidinho. Só que tem coisas que nós demoramos mais. Tem coisas que talvez na minha e na sua vida, até hoje nós não conseguimos nos livrar. Só que Deus conhece o quê? A sinceridade do nosso coração. E quando a gente reconhece: Jesus, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar. O que é arrependimento? É quando eu digo: Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. Isso é arrependimento. Tem muita gente que está arrependida sim, só que aquela pessoa está tendo dificuldade para mudar. E às vezes não é no tempo que a gente quer. Uns mudam mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Aquele rapaz que falou isso para mim ontem, ele pode hoje ter voltado a fumar, ele pode hoje ter feito coisa errada. Mas Deus viu ontem que ele disse o quê? Eu sei que eu tenho uma vida errada. E ele ouviu o Evangelho. Por isso que Jesus disse em Lucas 15, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende e promete que nunca mais vai fazer aquilo. É isso? Não está escrito isso. A festa no céu quando um pecador se arrepende. É isso. Lá na frente eles vão mudando. Eles vão vencendo. Nós vamos mudando. O importante do arrependimento é eu reconhecer: eu estou errado. Por que muitas famílias têm problema? Por que muitas famílias têm dificuldade de ter reconciliação? Por causa do orgulho. Mas quando um chega e fala: eu estou errado, eu sei que eu errei, você está certo. Quando um marido fala isso para a esposa, ou a esposa fala para o marido:
Você estava certo, eu estava errado. Eu sei que eu estou errado e eu sei que você está certo. Isso é arrependimento. E é assim que Deus recebe. E Jesus, ele pede: arrependei-vos. E depois ele disse o quê? Arrependei-vos e o quê? O que ele pede agora? E crede na religião, é isso? Não. Ele disse: crede no quê? No Evangelho. Jesus foi bem claro, irmãos. Crede no Evangelho. Crer no Evangelho é crer no que Jesus ensinou. O nosso compromisso hoje é com Jesus, é com o Evangelho. É aquilo que a gente fala toda vez aqui, é da cruz para frente. Não é da cruz para trás. Se eu digo que eu creio no Evangelho, mas eu fico fazendo sacrifício, eu não creio no Evangelho. Quem diz que crê em Jesus, mas faz sacrifício, não crê no Evangelho. Quem diz que crê em Jesus, mas vive fazendo rituais, não crê no Evangelho. Quem diz que crê em Jesus, mas sempre depende de algo a mais para fazer, sempre se baseando no Velho Testamento, não crê no Evangelho. Porque o Evangelho é Novo Testamento, é nova aliança. Significa dizer, pastor, que eu não tenho mais que ler o Velho Testamento? Não, não é isso que eu estou falando. Eu posso ler, mas desde que ali esteja de acordo com Cristo. Você quer ver um versículo que foi para o judeu? Jesus, no sermão profético, ele diz assim: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no sábado, nem no inverno. Aí a gente pega e fala: tá vendo? Jesus falou, tomar cuidado na época do inverno, você que não vem para a igreja. Jesus voltar, você vai ficar. Os pastores usam isso de maneira errada. Quando Jesus falou nem no sábado, nem no inverno, é óbvio que ele falou aquilo para os judeus. Porque quem é que guarda o sábado? O povo judeu. O que é o sábado? O sábado é um dia de descanso. Shabat é descanso. Tem gente que trabalha semana toda, mas o descanso é na segunda-feira. Tem gente que o descanso é na terça. Então não importa o dia. Amém? Então nós temos que saber discernir essas coisas. O que Jesus pede é para a gente crer no Evangelho. E muita gente diz que crê em Jesus, crê no Evangelho, mas no fundo não crê. É aquela pessoa que quer fazer por merecer, sendo que na graça de Deus não é por mérito, tudo é pela graça. Jesus diz para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Em Efésios 2,8, não precisa abrir tua Bíblia não, diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? Presente de Deus. Então significa dizer que a salvação não é uma conquista do esforço humano, mas é um presente de Deus. Basta eu crer e assumir na minha vida. Os evangélicos que dizem que creem em Jesus não aceitam isso. Não, você tem que fazer por onde? Não, você tem que fazer um sacrifício, senão você não vai para o céu, senão ele não vai te abençoar. Sendo que tem inúmeros versículos aqui dizendo que, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, já nos deu, já fomos abençoados. Então você vê que as pessoas, elas falam que creem em Jesus, mas não creem no Evangelho. E o que Jesus pediu? Creia no Evangelho. Pastor, eu nunca li a Bíblia. Eu aconselho você a ler a partir do Novo Testamento. Não leia o Velho. Depois que você lê o Novo Testamento umas 2, 3 vezes, aí começa a ler o Velho. Aí você vai ter a mente de Cristo. Tudo que você lê no Velho, você vai ver aquilo que é de acordo com Cristo. O que não for, é só uma informação que você vai deixar passar. Porque o que vale hoje para nós é Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, é mais fácil pregar para os pecadores do que para os religiosos. E que nem eu, nem você sejamos esse religioso. Que o nosso coração esteja aberto para o Evangelho. Veja Apocalipse capítulo 3. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele promete? Eu entrarei. Eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando alguém bate a porta, significa dizer que essa pessoa está do lado de dentro ou do lado de fora? É óbvio, do lado de fora. Está querendo o quê? Entrar.
E aqui Jesus, ele fala para uma igreja. Mas como pode uma igreja de Jesus e ele está do lado de fora? Sim. Por quê? Porque ele está batendo a porta, querendo que as pessoas ouçam a pregação do Evangelho, mas as pessoas não abrem o coração para a pregação do Evangelho. Por isso ele está batendo a porta. E às vezes essa igreja pode ser a nossa, que todo culto ele tem batido a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o que é a voz de Deus? É a palavra, é a pregação da palavra. Mas qual palavra? Do Evangelho. Se nós abrirmos o nosso coração, como aquele rapaz de ontem, e aceitar, ele disse: eu entrarei e cearei com eles, e eles comigo. Agora, se a gente fecha a porta do nosso coração, e todos nós aqui, cheio de orgulho no coração, não porque eu nasci num berço evangélico, não porque eu já sei tudo isso, não porque eu faço sacrifício, eu faço ritual, não porque como fariseu da parábola de Lucas 18, graças te dou como não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, nem como esse pecador, porque eu jejuo 2 vezes a semana e dou o dízimo de tudo. Aí vem um publicano, pecador, e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Foi o que o rapaz falou ontem para mim. E Jesus disse: esse foi justificado e voltou para casa abençoado. Por quê? Porque ele não foi um religioso, ele foi um humilde e sincero. Então nós temos que ficar atento, porque essa advertência à igreja de Laodiceia pode ser para nós, que ouvimos todo domingo a pregação do Evangelho. Ou nós abrimos a porta para o Evangelho entrar, ou nós fechamos a porta. E aí ele vai ficar toda vez batendo a porta. 2 semanas atrás saiu o censo do IBGE sobre a religião no país. Uma igreja evangélica que está crescendo, uma religião chamada evangélica crescendo, sem Cristo. Por quê? Porque se não aceita o Evangelho e quer viver igual no passado, Cristo não está. Ele não está presente. Por isso que ele está batendo a porta. Essa igreja de Laodiceia pode representar a igreja evangélica da atualidade, que cresceu em número, mas sem Cristo. Essa é a coisa mais triste que possa acontecer com a igreja evangélica. Crescer em número, mas Cristo não está presente. Irmãos, a Bíblia fala em Provérbios 4,18, abre aí rapidinho. Mas a vereda dos justos. Justo é aquele que aceita a justiça que foi feita na cruz. Eu sou justificado não por causa da minha justiça, mas a justiça que ele fez por mim. Não pelos meus méritos, mas o mérito é dele. Alguém pode dizer, e o diabo pode dizer, você não merece. E eu digo, é verdade, eu não mereço. Mas ele pagou o preço e ele me justificou. Vamos ler de novo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando o quê? Mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, nós vamos, irmãos, a cada dia melhorando, ainda que seja aos pouquinhos. O importante é que a gente está melhorando a cada dia, mas isso se eu aceitar o Evangelho de Jesus. Porque se eu me tornar um religioso, eu fico pior. Você sabia que religiosos ficam piores a cada dia? O religioso, ele anda para trás. A pessoa que aceita o Evangelho anda para frente. Por isso diz Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E tem muita coisa que hoje, à luz do Evangelho, eu paro para pensar e digo assim, para quê? Por que eu fazia aquilo? Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca mandou fazer isso. Aí eu chego à conclusão, mas foi a religião que me ensinou. Então, eu não preciso mais disso. Tinha certas coisas que eu acreditava que era de um jeito. E aí você começa a ler Jesus, as cartas de Paulo, e você fala, mas peraí, não é o que eu aprendi na religião. Aí, aonde eu quero chegar? Aí eu tenho que ser humilde para reconhecer, eu estava errado. O orgulhoso não, eu estou certo. Aí fica estacionado, ou sempre recuando. Quando a gente reconhece, a gente estava errado em tal entendimento, que Jesus nunca ensinou isso, Jesus nunca mandou fazer isso, Jesus ensinou diferente. Aí nós vamos brilhando como a luz da aurora. Nós vamos melhorando a cada dia. Se você aceitar o Evangelho, você vai brilhando como a luz da aurora, você vai melhorando a cada dia.
E vai chegar um momento que você vai olhar e falar assim, tinha muita coisa que eu fazia e era só religiosidade. O próprio apóstolo Paulo reconheceu isso. Filipenses capítulo 3, não precisa abrir não, versículo 13, ele diz assim, não que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo as coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Então quando a gente lê o contexto, sabe qual é o problema hoje de muitos crentes evangélicos? É não ler contexto, a história toda. Aí faz uma doutrina de um versículo isolado. Então, se você ler o capítulo 3 desde o início, ele estava falando, né, das coisas que ele acreditava no passado, que ele vivia no passado, porque Paulo era um judeu, ele era zeloso da lei. Então, quando ele chega no versículo 13, ele fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, em outras palavras, coisas que eu vivia no judaísmo, na religião, e que hoje eu não preciso viver mais. Por quê? Porque agora eu estou avançando em Cristo.